Olá, meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o canal História Fora de Foco, onde normalmente eu falo sobre história. Esse é mais um vídeo dessa série que eu estou tentando fazer aqui no canal, chamado Dicionário de Política, onde eu quero explicar alguns termos básicos sobre política. No vídeo passado eu falei sobre o que é a política, inclusive o link aqui em cima, caso você queira clicar e ver aquele vídeo se ainda não viu. Só que, para dar continuidade àquele vídeo, depois de explicar o que é a política, eu quero explicar para você para que serve a política, qual é o fim dela, por que ela existe. Então isso aqui é o que eu vou tentar te explicar nesse vídeo. Importante que quando eu falo de fim da política, eu estou tentando dizer o que a política busca, o que ela quer. E nisso a gente já tem a seguinte resposta, que é o seguinte: a política quer sempre buscar aquilo que é prioritário para o grupo que está no poder, sendo esse grupo uma pessoa, um partido, uma organização ou uma classe. Por exemplo, se estão acontecendo revoltas, o prioritário é, ou deveria ser, você manter o país unido apesar daquelas revoltas. Numa época de guerra, é você buscar a vitória e buscar principalmente a paz. E numa época em que tem paz, você procura o quê? O bem-estar e a prosperidade, que todos vivam bem e vivam cada vez melhor. Ou ainda, numa época de pandemia, numa época de doença, você procura a cura, você procura, não é, a saúde. Só que uma coisa, primeiro de tudo, é sempre importante dizer é: o que é ou não prioritário não é eu ou você quem tem que dizer. Quem tem que dizer o que é ou não prioritário são aquelas pessoas que estão no poder, porque cada pessoa chegou ao poder com uma ideia e prometendo uma série de coisas que para eles eram mais importantes. É claro, a situação não é sempre acaba mudando. Ninguém esperava, quando se candidatou à presidência em 2018, que houvesse uma pandemia em 2020. Só que isso basicamente significa o seguinte: se eu aqui estou prometendo nesse vídeo dizer para que serve a política, o que ela busca, a verdade é que a política não tem um fim delimitado em si, porque esse fim vai sempre mudar de acordo com quem está no poder. Ainda assim, algumas coisas vão se manter meio que sempre. Por exemplo, um dos fins da política que vai sempre se manter é a ordem, manter o Estado funcionando. E a ordem precisa manter, o Estado precisa se manter funcionando, porque mesmo que chegue ao poder alguém que quer a desordem, que quer bagunçar, que quer destruir completamente o Estado, para que ele consiga fazer isso, antes é preciso haver ordem, para que ele consiga controle sobre o Estado para fazer tudo isso. Interessante, né? Que mesmo para não ter ordem, é preciso que exista a ordem. E a ordem, assim, ela é tão importante que se houver um momento em que a sociedade, as pessoas, o nosso grupo, ele exista sem que a política, ou sem que um grupo de políticos precise fazer com que ela continue existindo, a política não seria mais necessária, porque a política deve existir também para manter a sociedade funcionando em ordem. Se a sociedade funciona em ordem sem a política não é mais necessária, nenhum governante. Ainda, alguns outros filósofos, como Platão ou Aristóteles, vão dizer que a política tem como fim o bem comum, fazer o que é melhor para todo mundo. Porém, vários outros autores vão dizer que quando Platão e Aristóteles estão falando de bem comum, na verdade eles estão falando de garantir a ordem, porque garantir a ordem é manter a sociedade funcionando de um jeito que seja melhor para todo mundo. Tá? Só que além do objetivo, qual a política quer, não é, tem sempre aquilo, como a política vai alcançar um objetivo. E dentro disso aparece outra questão, que é a questão da moral, da moralidade, do que você pode ou não pode fazer. Na sociedade, entre eu e você, pessoas comuns, a gente pode considerar que imoralidade é fazer algo que é imoral, que é ruim, que não é bem visto, que não é legal, que pode prejudicar outras pessoas. Já quando a gente fala da política, a gente não pode colocar essa questão da imoralidade no mesmo patamar, pelo seguinte: na política, muitas vezes é preciso fazer o que for preciso para alcançar os objetivos. Porque no final, os políticos acabam não sendo julgados, muitas vezes, pelo que eles fizeram para alcançar um objetivo. O que realmente acaba importando é se ele conseguiu ou se ele não conseguiu alcançar esse objetivo ao qual ele se propôs. Ou seja, se ele conseguiu ou não conseguiu fazer o que ele considerava melhor para toda a sociedade. Inclusive, nisso se enquadra perfeitamente aquela frase famosíssima de Maquiavel, que é: os fins justificam os meios. Não importa como você conseguiu algo, o importante é que você conseguiu. Só que muitas vezes o Estado acaba fazendo coisas que as pessoas não podem fazer,
Ou ainda, acabam fazendo certas coisas para que as pessoas não precisem fazer aquelas coisas. Um exemplo é a violência. Existe o monopólio da violência através das forças policiais para que um cidadão comum não precise fazer uso da força ou da violência muitas vezes. Nesse caso, a violência coletiva ela é feita pelo exército, ela é feita pelas forças armadas que tiram esse peso da mão do cidadão. Então, o Estado não só pode fazer coisas que as pessoas normais não podem fazer muitas vezes, como por vezes ele também é exaltado por isso. As pessoas adoram o Estado e comemoram e agradecem por isso. E esse daqui foi, bem resumidamente, nosso vídeo falando sobre para que serve a política. Sempre importante dizer que, primeiro, eu resumi muito tudo isso daqui. Essa discussão é bem mais complexa, mas como eu falei lá no vídeo de introdução, a minha intenção não é formar aqui pessoas especialistas em política. É fazer com que você saiba o básico, do básico, do básico. Então, se eu quero te passar o básico, vamos resumir esse vídeo aqui em poucas palavras. A função da política, ou para que serve a política, vai sempre depender do que aquele grupo que está no poder quer. Porque a política vai servir para garantir que aquele grupo que está no poder faça o que é prioritário para ele. Porém, independente de quem esteja no poder, a política sempre vai funcionar para manter a ordem. Porque sem a ordem não existe Estado, não existe política, não existe sociedade e acaba não sendo possível exercer a política. E bem, esse daqui foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo, sempre explico, ele foi feito em cima do Dicionário de Política de Norberto Bobbio, como expliquei ele no vídeo introdutório aqui dessa série. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, conta aqui pra mim nos comentários, ou ainda, diz qual conceito político você quer me ver falando em breve. Tem alguma pergunta que você quer que eu responda? Conta pra mim. De resto, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever e tudo aquilo. E de resto, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Abraço.